Boa tarde, concurseiro. Boa tarde, concurseira. Meu nome é professor Helder. Nós vamos trabalhar hoje 70 questões da Lei Orgânica e Regimento Jurídico de Porto Nacional. Vamos passar essa tarde juntos. Certinho? Bora? Todo mundo com material na mão já? Sim ou não? Sim. Bora pegar, bora pegar. Questão de número 1, vamos nessa. Abre aí, questão número 1. Concentra, concentra, concentra. A República Federativa do Brasil tem como forma de Estado a democracia. Só um minuto. Vem cá. Nosso país se chama República Federativa do Brasil. Preste atenção. Vamos, gente, concentra, concentra. Preste atenção. Nosso país se chama República Federativa do Brasil. Não podemos começar a falar de lei orgânica se não falar da nossa forma de Estado, do nosso regime de governo. Certo? E a dica... Bora, gente, concentra, concentra. Começou. Para tanto, temos que saber qual é a nossa forma de Estado, como é que nosso Estado ele é formado. Então, a dica é, para a forma de Estado, vem comigo, ó. Forma de Estado. Acompanha comigo. Se a forma se chama forma de Estado, o F da primeira palavra, junto com o E do Estado, vai formar a fé, né? Fé de federalismo. De federalismo. Sendo assim, a nossa forma de Estado é a federalista, certo? Ora, se a banca tentar induzi-lo, vai tentar colocar que é uma democracia, que é uma república, e a gente não pode cair nessa pegadinha boba, certo? A turma que perdeu a aula da segunda-feira perdeu exatamente a parte constitucional. Precisamos primeiro entender como é o município dentro da Constituição Federal. E depois do município nós vamos entrar propriamente na lei orgânica. Certo? Tranquilo aqui? Federalismo, isso mesmo. Federalismo. Obrigado, meus assessores. Estava testando para ver se você estava prestando atenção. Mentira, eu errei mesmo. Então, professor, já que vocês estão nessa pegada, para não cairmos na pegadinha, então qual é a nossa forma? Forma de governo. Forma de governo. Exatamente, é uma república. Presta atenção, vem comigo aqui, presta atenção. Olha o nome do nosso país. República Federativa do Brasil. Esse federativa está nos dizendo que é uma federação e que é uma forma de... O federalismo do nome serve, está dizendo que é o quê? Nossa forma de Estado. Preste atenção. República Federativa do Brasil. Esse nome quer dizer que nós vivemos em uma forma de Estado federatista. Certo? Está lá no artigo 1º. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Certo? Então, logo de cara, no artigo 1º da nossa Constituição Federal, diz que nós somos formados por uma federação. E que a nossa forma de governo é uma república. Tem dica do baiano? Tem. F-O do forma com G-O. Forma que palavra? Fogo. Fogo aonde? Na república. Fogo na república. Então, antes de adentrarmos, responder uma primeira questão, concentra, concentra. Antes de começar a responder a primeira questão, já temos que distinguir o que é a nossa forma de Estado com a nossa forma de governo, certo? Muito bem. Sendo assim, para a primeira questão, já está todo mundo com material na mão? Sim ou não? Então, presta atenção aqui, ó, para quem está com material na mão. A República Federativa do Brasil tem como forma de Estado a democracia, é verdade?
Falso. Democracia é regime de governo. Democracia é regime de governo. Tem dica também? Tem, mas esse é horrível. Vou logo avisando. Esse é bem terrível. Mas o que importa é vocês saberem a resposta ou as bobagens. Não é? A gente é melhor saber. Então é o seguinte, ó. O RE do regime com o GO do governo. Rego. Democrático. Democracia. Democracia. Presta atenção, pelo amor de Deus, concentra. Se cair algo nesse sentido, vai ser tentar trocar que a forma de Estado é a república, que a forma de Estado é uma democracia. Não caia nessa pegadinha boba. Forma de Estado é FE, federalismo. Certinho, queridos? Tranquilo até aqui? Muito bem. Antes ainda de responder a primeira questão, a gente precisa explicar mais uma coisinha. Por que eu estou gastando esse tempo sobre a forma de Estado? Porque, desculpa, a República Federativa do Brasil, que tem sua forma de Estado federalista, tem como essência no federalismo a presença dos entes federativos. Os entes federativos são a União, os Estados, Distrito Federal e os municípios. Porto Nacional é um município? Se é um município, é ele que nos interessa. Temos que saber primeiro o todo, como é a República Federativa do Brasil. Depois, internamente, temos que saber quem são os entes federativos. A União, nesse momento, não nos interessa tanto. Os estados também não nos interessam tanto. O Distrito Federal, muito menos, mas os municípios, sim. Precisamos saber como é que os municípios estão alencados dentro da República Federativa do Brasil. Certo? O município de Porto Nacional é um ente federativo? Sim, totalmente, sim, sim. Como ente federativo, ele possui autonomias políticas, certo? Vem comigo. Antes de ir para as questões, acompanha comigo que eu preciso. Olha, eu preciso que vocês entendam o que é uma República Federativa do Brasil, que ela é formada pelos entes federativos, são 4, a União, o Estado, o Distrito Federal e os municípios. Todos eles são chamados de entes federativos. Todo ente federativo, todo ele, União ou Estado, ou Distrito Federal, município, possui autonomia política. Todo ente federativo possui autonomia política. E a autonomia política, ela é subdividida em 5 autonomias. Certo? Autonomia, todo ente federativo possui autonomia política. E a autonomia política se divide em 5 autonomias. Autonomia de governo, autonomia administrativa, autonomia legislativa, autonomia organizacional, mais capacidade tributária. Ora, para na hora da prova não esquecermos, nós criamos um mnemônico. Alto galo mais capacidade tributária. Capacidade tributária. Vem comigo. Ora, se já descobrimos que Porto Nacional é um ente federativo, se todo ente federativo possui autonomia política, é claro que Porto Nacional possui também autonomia política. A autonomia política se divide em 5. E essas autonomias é que estão alencadas na Lei Orgânica de Porto Nacional. E não só lá, mas em todas as leis orgânicas dos municípios, todas as leis, todas as constituições estaduais e na Constituição Federal, de 88. Certo? Então essa autonomia política se divide em alto. Bora, me ajuda. Cadê? Não tem outra cor aqui, não? Alto governo,
Auto-administração. Aproveitar antes de destrinchar, vamos logo aproveitar os ganchos. Dentro do autogoverno de Porto Nacional, ele vai ser governado por quem, o município? Perfeito. Se nós sabemos que Porto Nacional é um ente federativo e ele possui autonomia política, e a autonomia política se divide em 5, autogoverno é um deles, automaticamente Porto Nacional vai ser governada por alguém, não vai? Na lei orgânica, fala no artigo 5º, parágrafo 2º, que quem governa Porto Nacional é o prefeito de Porto Nacional, em conjunto com a Câmara Legislativa. Certinho? Tranquilo até aqui? Maravilha. Sendo assim, nós temos o alto galo, que é o autogoverno, auto-administração, auto-legislação. Isso quer dizer que a Câmara Municipal de Porto Nacional pode criar suas leis, sim ou não? Esse é o seu papel, criar leis e fiscalizar. O papel do Legislativo é criar leis e fiscalizar. E para isso, a Constituição Federal está dizendo que ele é auto-legislação, que ele pode auto-criar suas próprias leis. Estão compreendendo? Sim? Muito bem. Ela também pode, o município de Porto Nacional pode se auto-organizar. Se auto-organizar. Se o prefeito disser, eu quero que essa rua não seja mais mão e contramão, vai ser via única, tal não está se organizando. Eu vou criar agora uma secretaria de meio ambiente. Ele está se auto-organizando. Não é preciso que o governador do Tocantins vá dizer, prefeito, faça isso, isso e isso. Ele vai dizer, opa, seu governador, com todo respeito, eu possuo autonomia política e da autonomia política eu tenho a auto-organização e eu vou organizar da forma que eu achar melhor para os meus munícipes. Certo? Tranquilo? Ora, Porto Nacional possui o autogoverno, a auto-administração, a auto-legislação e a auto-organização. Mas a capacidade tributária. Porto Nacional pode cobrar IPTU? Sim ou não? Sim. Totalmente. E ela só vai poder cobrar o IPTU de alguém, cobrar um tributo de alguém, baseado na capacidade tributária. Eu tenho autonomia de capacidade tributária. Eu posso tributar se assim eu quiser. Tranquilos até aqui? Sim ou não? Então vamos lá. Qual é a forma de Estado da República Federativa do Brasil? Qual é a dica? Qual é a forma de governo? República. A República Federativa do Brasil é formada por entes federativos. Quais são eles? União, Estado, Distrito Federal e município. Todo ente federativo possui autonomia ou soberania? Autonomia. Eu falei aqui para vocês que os entes federativos possuem autonomia. Tamanha é verdade que é autonomia política, certo? Presta atenção, pelo amor de Deus. Vamos imaginar que esse desenho horroroso seja a República Federativa do Brasil. Vou estar passando a coxinha, né? Não fiquem com gozação, não. Aqui é a República Federativa do Brasil. Aqui dentro estão os entes federativos, estados, não é isso? O Distrito Federal quadradinho. Aqui está o Tocantins, o bico papagaio. E aqui está Porto Nacional. Porto Nacional. Já sabemos que a União, por completo, é um ente federativo, os estados são entes federativos, o Distrito Federal, o município e Porto Nacional também, certo? Todos esses, internamente, todos eles possuem autonomia política, que se divide nessas 5 autonomias. Todavia, a República Federativa do Brasil, ela se relaciona com os outros estados, com a Argentina, com o Uruguai, Estados Unidos, todo mundo que seja fora do nosso território, certo? Então, a República Federativa do Brasil, ela se relaciona com os outros estados, outros países. E quando ele se relaciona com esses outros países, ele possui soberania. Pelo amor de Deus, não troca essas palavras. Quando tem soberania, é a República Federativa do Brasil se relacionando com os outros países. Quando falar em autonomia, são os entes federativos trabalhando internamente dentro do nosso território. Ficou claro, queridos? Ficou claro, né? Então,
Nossos entes federativos são 4, eles possuem autonomia. E quem possui soberania? A República Federativa do Brasil. Sendo assim, vamos à primeira questão. A República Federativa do Brasil tem como forma de Estado a democracia. Falso ou verdadeiro? Falso. Qual é a resposta correta? Federalismo. Maravilha. Democracia é o quê? Democracia é o quê? Regime de governo, rego democrático. Certinho? Podemos continuar? Maravilha. Segunda questão. Estou operando. Todo mundo com material na mão? Questão de número 2. O município de Porto Nacional é regido exclusivamente pela Lei Orgânica de Porto Nacional. O município de Porto Nacional é regido exclusivamente pela Lei Orgânica do município. Para. Gente, presta atenção, ó. Todas as vezes, qualquer concurso da vida que você for fazer, tenha muito cuidado com o que o texto está querendo te dizer. Todas as vezes que falarem essas coisas muito radicais, desconfie. Exclusivamente, totalmente, absoluto, tudo, nada. No direito isso é muito complicado. Exclusivamente, totalmente, tudo, nada. Desconfie. Certo? Essa é a primeira dica. A segunda informação é que nós, na República Federativa do Brasil, possuímos um princípio da verticalidade das normas, não é isso? Ó, na pirâmide de Hans Kelsen, o pai do positivismo, o qual eu sou apaixonado, ele fala que no topo tem que estar a Constituição, certo? Aqui, Constituição estadual, a Constituição do Tocantins. E aqui estão as leis orgânicas. Ainda digo mais. E aqui embaixo, ó, estão as leis complementares, leis ordinárias, os atos normativos secundários. O que é que eu quero que vocês entendam? Pelo amor de Deus. Quando foi dividido em República Federativa do Brasil, chegou a um acordo do seguinte. Imagina aqui, ó. É claro que eu estou falando metaforicamente. Reuniu-se a União, os estados, o Distrito Federal, o município, disseram assim, ó. Se todos nós tivermos soberania, cada um for sozinho, isolado, a gente não vai ter tanta força assim. É como imagine que eu quero fazer uma compra com todos vocês. Eu quero comprar, sei lá, um fardo de milho, certo? Eu vou ter um preço se eu comprar sozinho. Mas se eu me juntar com todos vocês, todo mundo quiser milho, vai ou não vai diminuir o preço? Pois é, foi isso que a nossa república fez. Juntaram-se todos os entes federativos, disseram assim, ó, vamos nos juntar e dar essa soberania para a república. Deixa ela ser soberana. Em contrapartida, a República Federativa do Brasil dá para a gente autonomia. Certo? Então, se é a República Federativa do Brasil que possui a soberania, o que é que eu quero que vocês entendam? Que é preciso haver, então, um respeito às normas dentro da República Federativa do Brasil. Ou seja, as leis complementares, as leis ordinárias, têm que respeitar a lei orgânica? Sim ou não? Sim, totalmente. Então, que ter, ó, a hierarquia da verticalização das normas. A lei orgânica precisa respeitar a Constituição Estadual? Sim. Totalmente. A lei orgânica precisa respeitar a Constituição Federal? Sim. Totalmente. E a Constituição Estadual precisa respeitar a Constituição Federal? Sim. Pronto. Isso é a verticalização das normas. Ora, a questão está dizendo que Porto Nacional é regida exclusivamente pela lei orgânica. É lei orgânica ou lei Constituição Federal, está dizendo aí? Pela lei orgânica. É verdade ou é mentira? Falso, porque Porto Nacional ele é regido tanto pela Constituição Estadual, tanto pela Constituição Federal, porque ela não seria publicada, não seria, na verdade, promulgada, ela não seria promulgada
se não respeitasse a Constituição Estadual, a Constituição Federal. Copiaram? Nenhuma norma da nossa lei orgânica irá de encontro à Constituição Estadual ou à Constituição Federal. Estamos claros até aqui? Sendo assim, na questão de número 2, o município de Porto Nacional é regido exclusivamente pela lei orgânica? Só esse exclusivamente aqui acabou com a questão, não foi isso? O exclusivamente? Então é falso. Falso. E o correto é, Porto Nacional ele é regido tanto pela lei orgânica, pela Constituição Estadual, como também pela Constituição Federal. Acertaram até aí? Parabéns. Questão de número 3. Democracia. Regime de governo democrático. É a mesma coisa. Democracia, né? Hoje eu votei analfabeto, foi? Democracia. Minha mulher mandou uma secretária, não é possível. Bora! Sabadão à tarde. Já estou sentindo, sabe o quê? O cheirinho do churrasco de vocês, sabia? Tô cheiro. Não venha comprar negócio de músculo e carne moída, não. Não vem com pobreza, não. Você agora vai ser uma servidora pública de Porto Nacional. Receba. Pois é. Se não me chamar, eu jogo praga. Praga de baiano pega, viu? Bora. Não há nomeação, não há posse sem estudo e sem dedicação. É por isso que nós estamos aqui em pleno sábado, não é isso? Pois é. Vamos embora, então. O município de Porto Nacional é um ente federativo. Tá verdadeiro até aí? Pronto. Verdadeiro até aí tá. Assim como a União, os estados e o Distrito Federal. Verdade? Pois, na organização do Estado, todos eles possuem a união indissolúvel e soberania. Falso. Perceberam, queridos? Perceberam que a atenção tem que ser do início ao fim. A última palavra da questão é que está errada. O examinador, ele é um malandro, no bom sentido. O examinador, ele vem tentando te conquistar, te dizendo coisas bonitas, e você vai, igual a sereia, vai encantando a pessoa. E você vai se induzindo aquilo, para chegar na última palavra, ele dá uma coisa errada para você errar. Não podemos cair nessa pegadinha boba. Atenção do início ao fim, leiam tudo, certo? Onde é que está o erro da questão número 3? Soberania. Os entes federativos possuem autonomia. Quais são as autonomias? Eita! Alto galo, autogoverno, auto-organização, capacidade tributária. Vocês precisam chegar na prova com essa informação na cabeça. Sem as autonomias, o município de Porto Nacional não consegue fazer nada. Nada. Isso seria uma ditadura. Seria um absolutismo. Certo? É a autonomia que dá ao ente federativo o poder de trabalhar de forma independente. Porque lá no artigo 1º fala, eles são a União, a República do Brasil é formada pela união indissolúvel, não é? Da União dos Estados do Distrito Federal. Certinho? Maravilha. Então, o erro da questão número 3 é troca a soberania pela autonomia. E quem é que possui soberania, queridos? A República Federativa do Brasil. Maravilha. Porto Nacional é um ente federativo autônomo. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E nos termos assegurados pela Constituição Federal. Verdadeiro ou falso? Verdadeiríssimo. A quarta, verdadeiríssimo. Lembra do princípio vertical das normas. Ela dá o direcionamento geral e as outras vão se destrinchando de acordo com sua realidade. Certo? Lei orgânica, o município vai legislar para as coisas de interesse local. Vão colocando aí onde é que está errado, marca onde é que está errado e conserta, tá?
Vai rabiscando aí. Questão de número 5. Os municípios brasileiros, dentre eles Porto Nacional, possuem o autogoverno, a auto-administração, a autolegislação, a auto-organização, além da capacidade tributária. Até aqui está correto? Sim. Corretíssimo. Que, por exemplo, para este último, quem é que ele está querendo falar para este último? A capacidade tributária. Perfeito. Para este último, a capacidade tributária, legitima a cobrança de IPTU. E se este for o intuito do chefe do Executivo Municipal. Verdadeiríssimo. Verdadeiríssimo. O governo, o prefeito de Porto Nacional, é obrigado a cobrar IPTU? Não. Ele cobra se ele quiser, porque ele tem autonomia. Ele cobra se quiser, se achar que é viável. Certo? Mas se ele decidir cobrar, ele está amparado pela legalidade da autonomia da capacidade tributária. Certinho? Então, nossa questão 5 está corretíssima. Verdadeiro. Força na peruca. Sexto. O governo municipal de Porto Nacional, segundo o artigo 5º, parágrafo 2º, é exercido pelo prefeito, vice-prefeito, pela Câmara de Vereadores. Parou. Falso, falso, falso. Vimos que do Alto Galo existe o autogoverno. Certo? Esse autogoverno ele vai refletir exatamente no momento de governança do município de Porto Nacional. E a lei orgânica, no artigo 5º, parágrafo 2º, já foi bem feliz, disse: quem vai governar o município de Porto Nacional será o prefeito de Porto Nacional. Eu acho que esse lápis tá bem claro para quem está no fundo, né? Mas ele está sem tampa, deve estar seco já. O prefeito e a Câmara Municipal. Aí você pode me perguntar, professor, venha cá, me diga uma coisa. Quando eu vou votar no prefeito, automaticamente vem um vice-prefeito grudado nele, não é? Ora, se o prefeito foi eleito e o vice-prefeito veio junto para o mandato, por que então que o governo não é também realizado pelo vice-prefeito? Por um simples detalhe. Vice-prefeito é apenas um auxiliar do prefeito. Assim como os secretários e o procurador-geral do município, o vice-prefeito é um auxiliar. O vice-prefeito ele é um auxiliar para as missões especiais. Pelo amor de Deus, nunca confundam isso. Quem governa? O prefeito e Câmara Municipal. Vice-prefeito, secretários e procurador-geral do município são apenas auxiliares. Tranquilo até aqui? Tranquilo? Então vamos nessa. O governo municipal de Porto Nacional, questão 6, né? Exercido pelo prefeito, tá certo? Pelo prefeito? Sim. Pelo vice-prefeito? Não. E pela Câmara de Vereadores, verdadeiro ou falso? Falso. O sexto é falso. Você vai cortar o vice-prefeito, da questão. Tranquilo? Quem tiver depois com a lei orgânica, vai grifando esses artigos que vai dando destaque. Muito bem, maravilha. Tá tranquilo até aqui, queridos? Sim ou não? Sim. Maravilha. Sétima questão. A lei orgânica é a lei máxima de um município, sim ou não? Sim. Qual é a lei máxima do Estado? E a lei máxima da República Federativa do Brasil? Constituição Federal. A lei máxima do município
É a lei orgânica. Assim como a Constituição Estadual tem simetria jurídica em relação à Constituição Federal. Perfeito até aqui. Oxi. É o óculos, sem óculos. É, novinha. Sétimo. Lei orgânica é a lei máxima de um município e do Distrito Federal. Quem possui lei orgânica realmente são os municípios e o Distrito Federal. O Distrito Federal, ele tem uma peculiaridade, né? Ele não é nem município e nem estado. Ele possui competências, ora de município, ora de estado. Eles não são bobos. Quando é para receber recursos, eles falam que tem competência estadual. Mas quando é para pagar, aí ele fala que a competência é municipal, que o valor é menor. Pra vocês terem uma ideia, os servidores do Distrito Federal, tipo bombeiro, Polícia Civil, eles são vinculados à União. Quem paga o salário deles é a União. Ora, por isso que um policial civil lá ganha quase 30 mil reais. Quem paga é a União. Já há uma tentativa de emenda à Constituição para que, se o Distrito Federal possui recursos como todos os entes federativos possuem, se todo mundo tem que pagar suas contas, por que a conta do Distrito Federal tem que ser paga pela União? Não faz sentido, não é? Mas não é isso que nos interessa, isso é direito constitucional. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: os estados possuem Constituição estadual, os municípios, lei orgânica, e o Distrito Federal, apesar de possuir características de estado, ora de município, foi determinado que ele teria uma lei orgânica e não uma Constituição estadual. Certinho? Maravilha. Sendo assim, está dizendo que a lei orgânica é a lei máxima de um município e do Distrito Federal. Verdade até aqui? Sim. Portanto, deve ser aprovada pelo Legislativo competente, que outorgará a referida lei. Vem cá. Isso aqui também a gente não pode ter dúvidas. Não pode. Promulgação outorgada. Gente, assim como a importância de saber quem são os entes federativos, isso aqui é tão importante quanto. Por quê? Porque se uma lei foi promulgada, você tem que entender que se houve uma promulgação de uma lei, é porque houve a participação popular. Porque as pessoas optaram em ter aquele tipo de lei. Ah, professor, mas eu não optei por isso. Você optou a partir do momento que você escolheu o seu legislativo. O legislativo é, né? Que concordância é essa? O legislativo é formado pelos representantes do povo, não é isso? Deputado federal é legislativo? Ah, não é não? Não viaja não. Na esfera, o deputado federal, ele faz parte do legislativo ou do executivo ou do judiciário? Se é do legislativo, então ele representa o povo, certo? Senadores, é do legislativo, judiciário ou executivo? Também fazem parte do legislativo, só que eles não representam o povo, representam os estados. Deputado estadual do legislativo, executivo ou judiciário? Legislativo, representa o povo. Vereador, legislativo, executivo ou judiciário? Legislativo. A partir do momento que você elege o seu vereador, ele está te representando, porque ele representa o povo, certo? E ele produzem as leis, editam as leis, que vai ser votada em prol de toda a sociedade. Certinho? Pelo amor de Deus, gente, não confunde promulgada com outorgada. Promulgada, participação do povo. Para que você não esqueça, nunca na galáxia, lembre-se sempre que a palavra promulgada começa com a letra P. P de povo. Se foi promulgada é porque houve a participação do povo. Olha o P. Outorgada tem a letra P? Então ela não foi participação do povo. Outorgada é aquela lei que ela é imposta. Eu, soberano, absolutista, estou determinando algo para vocês simplesmente têm que acatar e pronto. Não há outra forma, vocês têm que acatar. Eu, soberano absolutista, estou determinando isso, eu estou outorgando uma lei para vocês.
Na promulgada é diferente. Na promulgada, há participação do povo. Ou seja, se há participação do povo, é claro que essa lei tem que ser voltada para o benefício do povo. Tranquilo até aqui? Certo? Muito bem. Sendo assim, a questão está dizendo que a lei orgânica, a lei... Não. Cadê? Essa mesmo. É, a sétima. Lei orgânica é a lei máxima do município do Distrito Federal, portanto, deve ser aprovada pelo Legislativo perfeito, competente, que a outorgará a referida lei. O nosso Legislativo vai outorgar ou vai promulgar uma lei? Promulgar a lei. Tamanha verdade que quem teve a curiosidade de ler o preâmbulo da lei orgânica, vai ver lá que no final, que pelos poderes de Deus, promulgamos essa lei. Começa bem assim no preâmbulo. Então, o erro dessa questão número 7 está em outorgada e sim promulgada. Risque aí a palavra outorgada e bote promulgada. E eu vou molhar a palavra.